Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional. Compartilhe esse link, dê o seu ok, se inscreva no canal. A nossa reflexão hoje vai em cima do Salmo 2, que diz assim: Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Vamos refletir hoje, irmãos, sobre o que está acontecendo no mundo, não é? O que o salmo escrito por Davi, um salmo messiânico, hoje se cumprindo no mundo. A palavra de Deus nos diz que as nações se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Aí no versículo 2 diz assim: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós sabemos que o ungido do Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo de Israel. E esse salmo é um salmo messiânico. Mas nós poderíamos nos perguntar: como se não vejo os príncipes conspirarem, nem os reis se levantarem contra o Senhor Jesus? Então diz assim o salmo: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, que é o Deus Pai, e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na verdade, esse laços e algemas, na verdade não são laços e algemas, são os limites que a lei de Deus dá para o pecado da humanidade. Como diz muitos pastores, né? É a cosmovisão, visão de mundo judaico-cristã. Porque a base de todas as legislações do mundo é a Torá. A Torá é o Pentateuco, que é composto dos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. São os cinco livros que compõem a Torá, né? A lei. E essa base de legislação, ela nos traz limites ao homem, limites ao pecado do homem. Por exemplo, quando o Salmo diz: rompamos de nós os seus laços, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, é porque, como o cristianismo ele impõe limites, que limites são esses? Ele diz que adultério é pecado, ele diz que o homossexualismo é pecado, ele diz que o machismo é pecado, que o feminismo é contra a palavra de Deus, e muitas outras coisas que faz com que as pessoas se sintam constrangidas em exercer o seu pecado. Então, a palavra de Deus, a cosmovisão judaico-cristã, são laços que limitam o exercício total do pecado do homem na humanidade. Porque enquanto o homem tiver o conceito do que é errado, do que é pecaminoso, e isso for lembrado nas suas consciências através da pregação do Evangelho, através dos exemplos dos cristãos, eles sabem que estão constrangidos. Mas por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? E por que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram? Porque, meus irmãos, com o avançado tempo da humanidade, as pessoas, os líderes políticos, os juízes, os desembargadores, os presidentes, os congressos legislativos, eles estão cada vez mais
se insurgindo contra a cosmovisão judaico-cristã. Então o mundo está caminhando para se insurgir contra os limites da lei de Deus. Por exemplo, nós temos na Argentina a aprovação do aborto, né, a legalização das drogas em outros países. Nós temos também a união homossexual sendo aceita e incentivada por pessoas. Então, o que nós percebemos é que os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o ungido de Deus, porque se levantam contra a sua lei, contra o Velho Testamento, contra a Torá. Temos também um mundo onde a feitiçaria, as religiões de matriz africanas que são feitiçaria, não é? E muitas outras falsas religiões são, de qualquer forma, incentivadas na prática, são incentivadas pelas pessoas. E aí o cristão sabe que tem que respeitar a dignidade da pessoa que está em outra religião, claro. Nós respeitamos a dignidade, nós respeitamos as pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, diz o apóstolo Paulo, mas nós sabemos que só existe uma verdade. E a única verdade é a palavra de Deus, é o verdadeiro Jesus, o Jesus pregado, o Jesus das Escrituras, o Messias, o nosso Messias. E aí vai chegar um tempo em que já chegou esse tempo em que, se nós falarmos abertamente no local público, condenando as práticas contrárias à lei de Deus, nós poderemos ser processados por intolerância religiosa e coisa nesse sentido. Então, os reis da terra conspiram, né? Os príncipes se levantam contra o Senhor, Deus de Israel, Elohim, El Shaddai, Adonai, e o seu ungido, nosso Salvador Jesus, e contra toda a cosmovisão judaico-cristã, que é o conceito de família patriarcal, da mulher submissa ao marido, do marido sendo chefe do lar, de filhos obedecer a pai e mãe, da disciplina bíblica de filhos, que hoje, se você for disciplinar biblicamente um filho, você pode sofrer até um processo. Então, meus irmãos, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, nós possamos orar para que Deus nos use através da pregação do Evangelho para salvar, ele salvar o maior número de almas, aquelas que foram escolhidas desde a fundação do mundo. Porque, finalizando no versículo 5, diz: na sua ira seu tempo lhe há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.